Vamos começar então sem demora. Não vou fazer resumo nem gravar uma videoaula antes, porque o tempo está muito corrido para mim. E, para todos os meus alunos também, eu indiquei alguns livros, algumas leituras para fazer para compreensão antes de fazer as respostas, né? E agora é a hora que a gente vai corrigir. O tema é a situação indígena durante a República. Na semana passada foi isso, né? A gente, na semana 1 do PET, falou sobre a questão indígena e a gente vai continuar com o mesmo tema. E aí tem um texto, que eu não vou ler esse texto está no PET, você pode pegar, né, dar uma conferida, pode pausar o vídeo, ler aí também, ele inicia aí e continua aqui, tá? Bem grandinho para você ler, mas nem tão grande assim também não. E aí temos aqui uma imagem do nosso saudoso Getúlio Vargas, né, reunido aqui com alguns indígenas. Atividade 1. Primeiro observe a tabela. Como os indígenas foram abordados nas cartas constitucionais brasileiras? Aí aqui eu coloquei uma resposta, mas eu não cobrei essa pergunta aí como uma resposta para meus alunos, tá? Mas se o seu professor tiver cobrado, você pode colocar. Como se pode observar, os indígenas não tiveram prioridades nessas cartas constitucionais. Foram colocados em segundo plano. Aí vem, esquematize como cada constituição tratava a questão indígena. Aí essa eu coloquei como a única pergunta para ser esquematizada. Aí eu coloquei aqui, Constituição de 1891. Aí se você voltar lá no texto, tá falando aqui, ó, a Constituição, né, de 1981, nem menciona os povos nativos. Aí eu coloquei aqui, nem menciona os indígenas. Constituição de 1934. Tem a incorporação dos indígenas à comunhão nacional e respeita a posse de terras sem poder vendê-las. Essa integração, essa incorporação aos indígenas da comunhão nacional, que é transformar eles todos em um povo brasileiro único, tá? Sem levar, inclusive, em consideração a sua cultura, o seu modo de viver. O importante nessa época aí, na Constituição de 34, é integrar o índio à sociedade brasileira como um trabalhador brasileiro comum daquela época. A Constituição de 1937 garantia os direitos dos indígenas viverem nas terras que ocupavam tradicionalmente, não podendo vendê-las. Ou seja, mantém o mesmo parâmetro da Constituição de 1934. E a Constituição de 1946, né, foi redigida com poucas alterações e mantém os mesmos parâmetros da Constituição de 1934. Então, a Constituição de 34, 37 e 46, elas vão manter o mesmo texto constitucional na questão indígena, ok? Mesmo com a garantia do direito à posse de terras, estabelecia, a partir da Constituição de 1934, os índios tinham um desafio a ser enfrentado. Que desafio era esse? Aí eu recortei lá um pedaço do texto. No entanto, o texto não define a quem cabia a propriedade da terra indígena em que os índios moram permanentemente, da qual têm a posse e não podem vender. Criavam uma lacuna jurídica sobre a propriedade, por exemplo, no caso do grupo indígena desaparecer. Então ficava essa lacuna, tipo, o grupo indígena desapareceu, o que vai ser feito dessa terra? Entendeu? É este aí o desafio. Número 2. Assim como quase todas as constituições do Brasil, a Carta de 1988 também fez referência aos povos indígenas, reafirmando o direito originários e imprescritíveis às terras tradicionalmente habitadas pelos seus povos ancestrais. Sua grande conquista está no âmbito de que ela superou o conceito de assimilação, que entendia indígenas como uma categoria social transitória fadada ao desaparecimento. A Constituição de 1988 trouxe um considerável avanço no sentido de criar um sistema de normas a fim de proteger os direitos e interesses indígenas. Os direitos constitucionais dos índios encontram-se no capítulo 8 da Ordem Social
Neste capítulo, destacam-se os artigos 231 e 232. Leia trechos desse artigo e em seguida responda as questões. Aí tá aqui os dois artigos, né? E os parágrafos 1 e 2 do artigo 231, tá? Você pode pausar e dar uma lida. Essa é a chamada Constituição Cidadã, Constituição de 1988, que rege o nosso país até os dias atuais. Óbvio que já houve alguns decretos, né, alguns outros parágrafos e tal, mas é desde então a Constituição que foi feita em 1988. Atividade 2, letra A. Qual a maior contribuição que a Constituição de 1988 traz para os povos indígenas? A atenção reconhecida aos índios, organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos lagos nelas existentes. Letra B. Qual ponto ainda é um desafio para os povos indígenas, mesmo depois da promulgação da Constituição de 1988? A demarcação e a exploração de terras indígenas. Isso é muito comum, isso é muito visível até os dias de hoje. Você pode ver nos jornais aí que vira e mexe, tem alguém invadindo terra indígena e aí está tendo problema com a demarcação dessas terras reservadas a eles. C. Você acredita que após a Constituição de 1988 os índios passam a viver mais tranquilos e a não ter seus direitos desrespeitados? Como eu disse, né, não, porque eles ainda enfrentam muitas questões, principalmente no que tange a demarcação das terras indígenas. Letra D. Ao reconhecer a organização social, os costumes, as línguas, as crenças e as tradições dos povos indígenas, o Brasil não apenas corrige um erro cometido nas demais constituições, como também tenta minimizar os efeitos ao longo do processo de destruição de sua cultura. Por que é importante garantir esses direitos aos índios e preservar as culturas indígenas? Preservar a cultura indígena é reconhecer a contribuição do índio na formação dos diversos aspectos da vida nacional. Tem o papel de ajudar na construção da cidadania, garantindo a esses povos o exercício dos plenos de seus direitos. A salvaguarda dos patrimônios indígenas garantirá às gerações futuras acesso aos testemunhos de sua história e aos domínios da vida social que dão significado aos complexos processos de construção de identidades. Então, gente, é óbvio que é muito importante, né, reconhecer, dar valor à cultura, né? Se você vive de um modo tipo, nós mineiros vivemos de uma maneira, a gente não quer mudar esse jeito para viver de uma outra maneira com a cultura diferente, né? Ser obrigado a integrar um grupo social que não nos pertence. Então, do mesmo jeito, os indígenas, né? Nós temos a obrigação de respeitar, conhecer as suas culturas e valorizar e reconhecer a importância dela na construção do nosso país. Então é isso. Se foi útil, curte, se inscreva, compartilha e estou aí também disponível no meu Kézia Botelho Real, né, no Instagram para vocês.